Tá aqui? Eu li Macunaíma em 1992 e imaginei que poderia falar da obra, enfim, com aquela leveza e a vontade de gargalhar que eu carregava dela desde então. Resolvi reler a narrativa e acabei verificando que o que ela provocava em mim, o que ela provoca em mim é muito diferente daquelas sensações que provocou no passado. E aí eu descobri um Mário novo, um autor novo, um narrador novo e uma rapsódia nova. Não vamos dizer que é um romance. Acho que não é um romance. Falta a ele literariedade, vamos dizer assim. Falta a ele uma certa profundidade. Por que podemos chamar de rapsódia? Bom, é uma coisa, rapsódia a gente pode remeter-se a Homero, as grandes rapsódias, enfim, que fundaram povos, etc. Mas rapsódia porque, na verdade, o que Mário faz é uma coisa que está entre teoria, crítica e uma contação de causos. Como é que é essa rapsódia, então, essa história entre crítica, teoria e contação de causos? Em primeiro lugar, não tem o talento do contador de causos, que é o Ariano Suassuna. Em segundo lugar, contrariando Alfredo Bozzi, ele não faz uma apropriação estética do folclore, da linguagem do sertanejo, como Guimarães Rosa faz. Em Guimarães a alquimia está perfeita. Em Mário a coisa precisava, não sei de que, a coisa não aconteceu. Mas eu penso e acho que, enfim, que estou muito segura disto, que a obra é uma espécie de junção de lendas, causos, histórias do povo brasileiro, folclore, que o Mário, como diz ele mesmo no pós-fácil da obra, ajunta tudo num período de 6 dias, estendido numa rede de férias, e resolve contar isso. Aquela preguiça do Macunaíma, confessa: eu fiquei aqui, eu, o homem, para contar essa história para vocês. Então, isso aí, essa despersonalização do narrador e ao mesmo tempo a personalização do narrador, uma espécie de aproximação e distanciamento do ser que escreve, é uma ruptura na narrativa. A partir desta confissão, a gente também pode fazer uma espécie de reanálise da obra. Lá no final, que o Mário vai chamar de epílogo, para vocês só compreenderem melhor o que a gente está querendo dizer sobre a narrativa. Não é um narrador homeriano, não é um narrador rosiano e não é ariano. É um narrador que tenta ser mais brasileiro, autenticamente brasileiro, mas que fracassa. Diz ele assim no epílogo: acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém. Dera Tangolomangolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar na fala da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem que podia saber do herói? Agora os manos, virados na sombra leprosa, eram a segunda cabeça do pai do urubu, e Macunaíma era a constelação da Ursa Maior. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita e a fala da tribo acabada. Num silêncio imenso, dormia à beira-rio do Urariquera. Então, é um final muito apressado para quem pretendeu escrever a grande narrativa brasileira. É um final que frustra o leitor. Mas por que isso? Porque é um final que dá cabo de que esse herói, criado tão brasileiro, tão problemático, como diria Bakhtin, e tão sem caráter, né? Um herói que sai, é um herói que fracassa e que ainda hoje, enfim, o povo brasileiro, os historiadores, os literatos, enfim, os artistas estão em busca dele.
talvez a gente ainda carregue um ranço, um certo desgosto, e por isso a gente ainda, nessas frustrações dessas três narrativas que fracassam, né, do Gonçalves de Magalhães, do Alencar e do Mário de Andrade, talvez a gente ainda esteja buscando o nosso cavaleiro da Távola Redonda, nosso rei Arthur, quem sabe, nosso Ivan Ioé. Não aconteceu para nós. Nosso herói lusitano, ele não aconteceu para nós. Então, a gente ainda busca construir este herói. E ele tenta fazer uma coisa mais brasileira, naturalmente brasileira. Essa tentativa dele, enfim, não logra êxito. Ele torna o vocabulário quase incompreensível, juntando todas as expressões que pôde das suas pesquisas, né, o vocabulário indianista, as expressões, as peculiaridades, como o já hoje, que ele colhe lá de Santa Catarina, o guaiascá, que ele recolhe aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, ele sai fazendo uma espécie de junção que, no dizer do Alfredo Bose, né, está muito bem posto isto, ele faz uma bricolagem. E isso não é sério, gente. Isso não é uma narrativa séria. Macunaíma é esse herói, uma espécie de Frankenstein brasileiro. Eu acho que é isso que o Macunaíma é, um Frankenstein brasileiro construído de pedaços, pedaços de naturalidades. Entra o sertão do Pajeú, as fazendas de Bagé, ao rio Tietê. Então são pedaços muito mal costurados, que de certa forma é um pouco de nós mesmos. Nós somos esse povo ainda sem muita cesura, mal costurado, mal informado, mal formatado. Nós somos um povo que ainda está em processo de construção. A propósito, nos últimos tempos, esses heróis estão planando por aí, né? E as pessoas e o povo brasileiro, através das redes sociais, têm uma facilidade tremenda em elegê-los como seus salvadores. Mas a gente precisa perder essa carência de construção de herói. Nós precisamos avançar no que tange a problemática, diria o Sérgio Buarque de Holanda, de superar o caráter e a característica da cordialidade. Uma cordialidade que, de certa forma, não nos permite estabelecer relações com o outro, com o estrangeiro, fazendo com que a gente sempre se amesquinhe diante do outro, fazendo com que a gente não consiga estabelecer relação de igual para igual com o estrangeiro, com a outridade, seja da Europa, seja da América, seja de onde for. E eu acho que esse é um problema para a gente pensar. Enfim, o projeto de nação e o projeto de herói, e da junção da linguagem às lendas, ao folclore e ao indianismo, de certo modo, é um projeto que, em todos os seus aspectos, fracassa. Acho que eu vou fazer uma nota de rodapé, né, Rodolfo? Bom, pessoal, preciso dizer que o Mário de Andrade, como os modernistas da Semana de 22, esse romance é publicado em 1928, todos eles tinham um projeto muito mais ambicioso, e era um projeto purista, separatista, né? No máximo se estendeu ali até Minas Gerais, né? Os caras colocaram Drummond e de certa forma tentaram cooptar o Manuel Bandeira, que depois percebeu que se tratava, mas na verdade os modernistas tinham uma pretensão que a gente sabe que era uma pretensão mais mesquinha, separatista, pretendiam tornar São Paulo a pátria ideal, onde a máquina poderia superar a natureza que já não satisfazia aos anseios do homem, portanto,
não era mais o momento, não era mais o Ceará da Iracema, não era mais o Rio de Janeiro do Gonçalves de Magalhães, era São Paulo. São Paulo de um herói que poderia sintetizar, vamos dizer assim, o Brasil, aquela nação que se modernizava a partir de São Paulo. E o projeto, no fundo, pretendia separar São Paulo, isolar São Paulo, como a nação da potência, como a nação da modernidade, como a nação do diálogo com o mundo. O próprio Mário de Andrade fez com que este projeto se esvaísse, porque ele mesmo não compreendeu isto e, de certa forma, todos eles, inclusive o Mário de Andrade, não assumiu isto. Mas é isto que resta, no meu entendimento, da Semana de Arte de 1922. Um fiasco, vamos combinar, né?